Olá, eu sou o Jairo Lose, sou hipnoterapeuta, também tenho formação em coach e PNL. Eu uso essas ferramentas maravilhosas para transformar a vida das pessoas. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se tornarem melhores. O propósito de vida é aquilo que você faz até de graça. Estou aqui para ministrar esta primeira aula deste curso maravilhoso de hipnose clássica. Esse curso ele é totalmente gratuito, inclusive a certificação. Hoje nós vamos falar sobre o que é hipnose. Por que esse nome? Esse nome hipnose foi dado pelo James Brandt, que significa hipnos, Deus do sono, o Deus do sono grego, e oios, que significa ação. Se acreditava que a pessoa estava dormindo e quando se dava uma sugestão, ela tinha uma ação, né? Era tipo uma pessoa sonâmbula, uma coisa assim. Né? Ele tentou mudar esse nome logo que ele descobriu que realmente a pessoa não estava dormindo. Ele tentou mudar esse nome, mas aí já era tarde demais. Ele tentou mudar esse nome para monodeísmo, mas não deu certo, né? Talvez hipnotizar a pessoa e falar com ela que ela ia entrar em monodeísmo seria até mais estranho do que hipnose. Talvez não, talvez porque a gente já acostumou com o termo. Eu gosto do termo de hipnose, que é um estado alterado da mente. Porém, esse termo ele é muito complicado para falar para a pessoa que está aprendendo sobre hipnose agora. Se você está aprendendo sobre hipnose agora, não sabe nada, e ouve esse termo, que é um estado alterado da mente, provavelmente você vai ficar mais confuso do que antes de falar para você. Mais para frente, nós vamos explicar melhor os detalhes, por que é um estado alterado da mente. Mas agora que você está começando, e a gente fala também para as pessoas que a gente vai hipnotizar, que hipnose é foco e concentração. Eu estou mentindo quando eu falo para a pessoa que hipnose é foco e concentração? Não, porque também é. Então não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Mas num estado mais amplo é um pouco diferente. Por exemplo, uma criança ela vive no estado hipnótico, por causa até da sobrevivência dela, ela vive no estado hipnótico até 7 anos de idade. Imagina se uma criança já nascesse com senso crítico, como um adolescente, como seria difícil para ela. Ela não ia se adaptar, ela não ia conseguir absorver as coisas e seria muito difícil. Então, hipnose é um estado de consciência, mas a gente usa o termo hipnose é foco e concentração. A princípio eu quero que você foca nisso. Hipnose é foco e concentração. Você pode me perguntar, mas Jairo, se hipnose não é dormir, por que então que se usa a palavra durma quando vai se hipnotizar a pessoa? Sim, uma boa pergunta se você pensou nisso. Na verdade, a gente usa a palavra durma porque ela é uma palavra curta. Mas antes de colocar a pessoa em transe, a gente avisa ela, olha, quando eu falar a palavra durma e estalar os dedos, ou só usar a palavra durma, depende de como você vai usar. Quando eu falar a palavra durma e estalar os dedos, você vai fechar os olhos, abaixar a cabeça e relaxar completamente. Imagina se eu falo para a pessoa, abaixa a cabeça, fecha os olhos e relaxa completamente. Seria uma fase muito grande. Então a gente usa a palavra durma e pede para a pessoa fechar os olhos, abaixar a cabeça e relaxar completamente. E ela vai fazer. Então já existe uma instrução antes. Então o que acontece? Hipnose, como eu estava falando, é foco e concentração. Tá? Essa é a definição mais simples, é a definição mais fácil para você entender e é uma definição que você vai usar ela sempre quando você for fazer o seu pré-talk. O que é o pré-talk? O pré-talk
é uma conversa que você tem antes de hipnotizar a pessoa. Mas na frente nós vamos ensinar para você o pré-talk, todos os detalhes, vai ser muito legal. Mas por enquanto eu quero que você entenda que hipnose é foco e concentração. Gente, eu quero que você dê uma pausa agora para anotar a primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave é hipnose. Hipnose é a primeira palavra-chave desse curso. Hipnose é foco e concentração. Como por exemplo, você está assistindo um filme, você sabe que é artista, você sabe que foi editado no estúdio, você sabe que tudo aquilo ali é de mentirinha, mas você se emociona, você fica alegre, você fica triste, você chora, você ri e você sabe que tudo aquilo ali é de mentirinha. Isso é um estado hipnótico, é um estado de foco e concentração. Você sabe que aquilo ali não é verdade, mas você se deixa levar. Imagine que você está assistindo um filme e não se deixe levar por aquele filme. Que graça teria? Graça nenhuma. A mesma coisa acontece na hipnose. Outra coisa interessante de falar também sobre hipnose é quando você está procurando o seu óculos e muitas vezes ele está no seu rosto. Muitas das vezes você está procurando a chave e ela está na sua cintura, talvez na sua mão. Às vezes você está procurando o celular e está falando nele. Isso é hipnose, é um estado hipnótico. Existem alguns mitos sobre a hipnose que as pessoas pensam que o hipnotista vai dominar a mente da pessoa, que ela vai contar a senha do cartão de crédito dela, do cartão do banco, do Facebook. E isso tudo é mito, porque toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Então, você só pode ser hipnotizado se você quer ser hipnotizado. Se você não quer ser hipnotizado, você jamais vai ser hipnotizado, tá? Tipo assim, você vai no shopping para comprar um sapato. Aí você chega na loja, aí o vendedor começa a te mostrar os sapatos, começa a te falar do sapato, aí você vira para ele, não quero saber desse sapato, não quero saber que você está me influenciando, você vai fazer eu comprar. Não, você quer comprar, se você não quiser, vai ter como. Então hipnose é foco e concentração. Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Eu quero que você dê uma pausa agora para anotar a segunda palavra-chave desse curso, que é mente. Mente. Segunda palavra é mente. Uma outra coisa que eu quero falar sobre hipnose, gente, que as pessoas perguntam muito. Toda pessoa, ela é hipnotizável? A resposta é sim, desde que ela queira e siga as instruções. Então toda pessoa é hipnotizável? Sim, desde que ela queira e que ela siga as instruções. A pessoa que vai ser hipnotizada, ela não acredita, ela não tem fé. Não precisa acreditar, não precisa ter fé. Precisa de querer e seguir as instruções. As primeiras pessoas que eu hipnotizei foi a minha sobrinha e a amiga dela. Então, eu escolhi as pessoas certas para hipnotizar. Mais para frente vamos falar sobre isso. As primeiras pessoas que você vai hipnotizar tem que ser selecionada a dedo para você não frustrar. Quando eu fui hipnotizá-las, eu não acreditava. Se dependesse do hipnólogo ter fé, eu não teria conseguido hipnotizá-las, porque eu estava inseguro, era a minha primeira hipnose, eu não tinha certeza que ia dar certo, para mim acreditar que ia dar certo, mas eu já tinha certeza que elas iam acreditar que tinham sido hipnotizadas por causa dos convinces, pseudo-hipnoses, né? Das falar disso mais para frente. Se você ainda não sabe, esses nomes é meio difícil e você fica um pouco confuso. Lá na frente tudo você vai decorar, vai lembrar, muitas coisas que eu ouvia também nos meus cursos que eu fiz, eu tinha muita dúvida. Então eu escolhi as duas para hipnotizar. Por que eu escolhi as duas? Porque eu tenho autoridade sobre a minha sobrinha, porque eu sei que ela acredita em mim, que ela confia em mim. Então eu fiz
tinha uma dúvida se ia dar certo e foi fantástico. Se você seguir as instruções, se você se dedicar nesse curso, você vai hipnotizar as pessoas de uma maneira muito fácil, muito rápida. A hipnose hoje, ela desenvolveu muito, então a gente consegue hipnotizar as pessoas tão rápidas, às vezes elas nem perceberam que elas já foram hipnotizadas, elas já estão hipnotizadas. Então a primeira hipnose que eu fiz com a minha sobrinha, amiga dela, foi incrível, tá? Minha sobrinha esqueceu o nome, e como foi a minha primeira hipnose, ela teve alucinação negativa, alucinação positiva, ela viu o Tony Robbins no quarto, não tinha nada de Tony Robbins, era a amiga dela que estava lá, e foi assim fantástico. Eu vou te ensinar você fazer a mesma coisa, você hipnotizar as pessoas de forma profissional, de forma ética e segura. Gente, dá uma pausa aí novamente, anota aí a terceira palavra-chave é foco. Eu já falei que toda hipnose é uma auto-hipnose e que a pessoa só é hipnotizada se ela quiser, se ela seguir as instruções, né? Mais ou menos assim como um GPS. Você liga seu GPS para ir em um determinado lugar. O GPS fala, entra à direita. Aí você tem todo o direito de seguir em frente ou entrar à esquerda, né? Mas você não vai ir no seu objetivo. A hipnose é a mesma coisa. Então já falei que hipnose é foco e concentração, toda hipnose é uma auto-hipnose. E agora eu quero falar uma terceira coisa que as pessoas têm muita dúvida. É sobre a hipnose de palco. As pessoas dizem, a hipnose de palco, ela é muito vexatória. Porque a pessoa faz o que ela não quer, a pessoa ela come uma coisa achando que é outra. E por que ela faz isso se toda hipnose é uma auto-hipnose? Na verdade, a pessoa só faz porque no fundo, ela já queria fazer. Ela não vai fazer se ela não quiser, ela não vai aceitar a sugestão. E eu vou dar um exemplo para você agora de algo que aconteceu na vida do Ricardo Reis, o meu amigo Ricardo Reis. Se ele estiver assistindo esse vídeo, um grande abraço. Ele conta nos seus vídeos, né? Talvez eu nem vou contar do jeitinho que ele conta, que ele foi dar uma palestra e nessa palestra que ele foi dar, ele levou o melhor amigo dele. Quando terminou a palestra, ele perguntou para um amigo dele assim, o que você achou? Ele falou assim, tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Ele falou assim, conta a ruim logo. Ele falou assim, a ruim é que foi a pior palestra que eu já vi até hoje. E ele falou assim, então fala a boa agora. Ele falou assim, a boa é porque você pode fazer outra, que a outra vai ficar melhor. Então, gente, o que acontece? Todo mundo gostaria de conseguir fazer isso, de conseguir superar um trauma, superar algo que passou, fazer coisa que não consegue fazer, subir num lugar, numa plataforma, falar em público, mas muitas das vezes o nosso senso crítico, ele impede a gente de fazer essas coisas. O Ricardo Reis foi muito bom, que ele conseguiu se dominar, ele conseguiu ir lá, seguir em frente. E hoje ele é uma pessoa de sucesso, que dá curso, que fala em público, muito bem. Então o que acontece? Se a gente consegue fazer o que a gente não tem coragem de fazer, muitas das vezes isso é interessante pra gente, a gente quer. Por exemplo, às vezes a pessoa bebe, eu não bebo, mas eu já bebi. Às vezes a pessoa bebe, ela quer chegar e conversar com a pessoa, falar algo, ela não tem coragem de chegar, talvez uma namorada, alguma coisa assim. Quando ela bebe, ela vai lá e fala, né? Ela tem coragem de ir lá e falar. Então, a hipnose, como ela baixa o senso crítico, a pessoa tem coragem de fazer algumas coisas que ela não ia fazer de uma maneira normal. Gente, na verdade, a pessoa faz porque ela já queria fazer. Se eu estou hipnotizando uma pessoa, eu falo para ela tirar a roupa, sair correndo no meio da rua, em público, é claro que ela não vai fazer isso. Ela vai ficar muito chateada comigo, ela não vai mais confiar em mim e provavelmente eu nunca mais vou conseguir hipnotizar essa pessoa. O que a gente consegue fazer quando a pessoa está em transe, que a gente consegue baixar o senso crítico dela
consegue acessar o subconsciente e ela aceita aquelas sugestões porque ela quer. Gente, a neurociência diz que nós não somos um ser racional, como nós aprendemos na escola. Nós somos um ser emocional. E se você quer ser um bom hipnólogo, um bom hipnoterapeuta, você precisa de entender isso. Nós somos um ser emocional. O que existe no nosso consciente é fruto do emocional que está no nosso subconsciente. Por isso que na hipnoterapia a gente consegue tratar uma fobia de forma tão rápida. A gente faz um tratamento de fobia às vezes com 5 minutos, até menos. Porque a gente não consegue apagar a memória da pessoa, mas a gente consegue ressignificar o emocional, tirar o emocional da pessoa. Então a gente não apaga o que aconteceu na vida da pessoa no passado, mas a gente consegue retirar o sentimento. Então é isso aí. Estou ansioso para as próximas aulas. Quero pedir para você curtir, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E quero pedir principalmente para você comentar. Quanto mais comentário, mais rápido irei gravar as próximas aulas. Te desejo tudo de bom, toda sorte de bênção para a sua vida.